Olá, bom dia. E o dia? Hoje é uma quinta-feira, 2 de março de 2023, são 6h18 ou 7h18 da manhã. Bom dia, bom dia e bom dia. Fiquei na dúvida. Sim, na dúvida se aqui eu estaria. A questão é que o divino me pediu uma tarefa para o dia. Eu disse para ele, dúvida eu geraria. E assim a coisa acontecia. A questão é que decidimos voltar, sim, para a estrada. A estrada que um dia eu estive a pegar de tanto o divino me solicitar. Bem verdade que não era minha vontade de assim realizar, não. Era uma grande confusão. Essa mão dizendo, olha, pense com o coração. Você não pode apenas obedecer à razão. A outra comparecia. Olha, é difícil essa história de pensar com o coração. Em primeiro lugar, coloque a razão. Depois você pode até esquentar o coração. E naquele momento, uma grande confusão, uma grande confusão, uma grande confusão. Eu então decidi. Eu decidi mesmo, eu disse. Eu vou cair no caixão. A questão é você compreender caixão, sim, de jurisdição. Porque a jurisdição caminha, com certeza, ou certamente, com o amor, sim, e a solicitação da comunhão. Sim, é preciso casar o amor com a razão, quer dizer, com o coração e com sentimento de prontidão. Foi assim que o divino me convenceu de tamanha unção. Ele me dizia, é preciso você aceitar aquilo que a pedra angular pode lhe ofertar. Eu até pensei que a pedra fosse me esmagar, era tanta coisa no lugar, mas o divino me disse para separar. Sim, para eu não deixar, de fato, naquele momento, tudo aquilo me tirar o direito de pensar. Naquele momento, um turbilhão de água esteve a chegar e simplesmente esteve a se posicionar. Era tanta posição aqui, posição acolá, posição aqui, posição acolá, que eu resolvi com esse turbilhão de água argumentar. Ele tinha até nome no lugar. Mas a sabedoria, sim, a sabedoria de Deus chega em primeiro lugar, antes mesmo do turbilhão se apresentar. Olha o papiro perfeito que eu estava a enxergar no meio do turbilhão de água. Eu então logo disse, não vai prestar. Se eu começar de fato a argumentar com esse turbilhão de água, certamente nesse barquinho eu vou entrar. E não deu outra. O papiro esteve a me levar num mundo que eu jamais naquele momento estive a pensar. Não era bom a coisa a gente misturar o antes de, o depois de, não, porque dizem, antes de Cristo é assim, depois de Cristo ficou assim. Mas o turbilhão de água que esteve a dividir o pensamento de tudo aquilo em mim, desejou de fato repartir. Sim, tudo aquilo que ele esteve a conseguir. Ele me disse, eu posso de fato repartir, lhe dar um pouco de mim. É um pouco dele. O que seria esse pouco? Eu fiquei a pensar. Não era bom, de fato, sim,
Sabe como é que é? No turbilhão de água entrar, compreendendo que o barquinho estava lá. Eu poderia e muito me queimar. Mas sabe como é que é? O que o coração? O coração, de fato, a levantar a questão para a razão alcançar. Eu então resolvi, com o turbilhão de água, argumentar e disse para ele: olha, em primeiro lugar, antes mesmo de você aqui estar, eu vi um papiro. Um papiro assim, sei lá. Eu não sei não, mas eu penso que você esteve a assinar esse papiro antes mesmo desse turbilhão de água. Você virá. Olha, quando tudo aquilo esteve a se dar, num momento tão difícil que eu estava a passar, eu logo disse: não vai faltar um único pau para essa fogueira eu alimentar. Sim, a fogueira de São João. A fogueira de São João estava lá. Quem era eu para desconsiderar? Então eu fui pegar um pau de lenha aqui, outro pau de lenha acolá. Olha, uma montanha tão grande esteve a se formar, que o próprio divino me disse: vai encarar? Sim, o divino me disse: vai encarar. Eu poderia encarar. Sim. Então, na frente do espelho, eu estive a ficar. Tinha tanta maquiagem lá. Sim, baldes e mais baldes de tintas para eu usar. O divino me disse: qualquer quadro que você desejar traçar, tenha certeza que é a sua assinatura. A sua assinatura você vai saber colocar. Bem verdade que não era tão simples eu colocar a assinatura aqui e acolá, não. Com aquele tanto de gente que estava a me falar como é que eu deveria até mastigar. Mas o divino me disse: em primeiro lugar, devemos de fato pontuar. Colocar ponto de interrogação em todo lugar. Por isso eu comecei de fato a questionar. Compreendi que não adiantava. Não. Se a minha boca, sabe como é que é? É bom mastigar água. Não. Motivo, dono. Não, sabe como é que é dono do lugar? Não tem motivo, não. Qualquer coisa que você realizar vai ser motivo para lhe humilhar. Os donos do lugar. Eu disse: eu mastigar água, não vai adiantar. Se eu, de fato, um chocolate pegar para tomar, não vai adiantar. Se eu, numa cachoeira, entrar e ficar um tempo lá, não vai adiantar. É bom eu, de fato, no inferno, um tempo passar. Olha que quando eu resolvi um tempo passar no cemitério, eu fiquei mesmo tentando encontrar o fio de prata. Que eles me diziam que um dia lá eu estive a deixar. Mas meu fio de prata não estava lá. Em compensação, encontrei um fiozinho de prata que o tempo todo desejava, pelo menos salivar. Sim, porque quando saliva, a gente compreende a dimensão do lugar. Foi com esse fio de prata que eu fui falar. Olha, nesse tempo, eu nem sequer poderia imaginar que a minha vida iria de fato, nesse turbilhão de água, entrar da maneira como esteve a se dar. Eu estava querendo ser, sabe aquela pontinha, assim, quando a gente arranca uma folha de papel e sai aquele monte de pontilhado? Eu queria ser pelo menos um pontilhado daquele. E eu não estava conseguindo nem mesmo alcançar o pontilhado, porque ninguém queria me dar nem o direito de ser o pontilhado arrancado da folha de papel.
mas estava lá o fiozinho de prata. Santo Deus, confesso que naquele momento as duas mãos estiveram a atravessar. E na minha frente, elas passaram a ficar. Cada uma desejando de fato me colocar diante de situações que até aquele momento eu nunca poderia imaginar, mas elas traziam. Espelho aqui, espelho acolá, espelho aqui, espelho acolá. Eu, então, resolvi com o divino conversar. Eu disse para o divino, na possibilidade de tentar, de fato, mastigar, sim, para nada falar. O divino me disse, então é hora de você levantar. Olha, pensei mesmo que eu não poderia nem mesmo caminhar. Uma dor nas costas, tão grande começou a me dar. Eu fiquei pensando, olha, eu devo de fato toda a minha estrutura pernal. Não, com toda certeza eu não vou mais conseguir carregar. Eu não conseguia nem pisar. O simples fato de pensar em água eliminar de forma natural, como nós costumamos realizar, era de fato uma coisa terrível de se dar. Eu tinha medo até de pensar na possibilidade da água eliminar. No meio disso tudo, o reflexo, sim, o retrovisor, as duas mãos me mostrando que o fio de prata estava lá. Quem sabe eu fosse dar uma chance dele ter algum tipo de vida no lugar. Eu tive que, de fato, do divino me afastar. Sim, ele lá, eu cá. Gente começava na minha casa a entrar. Gente, e chegando gente. Cada um tinha um lugar. E colocava até etiqueta. Disseram que era uma casa de oração que estava a se formar. Eu disse, santo Deus, como é que chegam assim na casa dos outros, vão tomando conta do lugar e vai, de fato, colocando os proprietários da casa, como se eles não tivessem direito de opinar, e marcou data, e fez inauguração, e discuto, fazer evangelização, e aquela confusão, uma confusão, e eu tentando com minhas pernas dialogar. Eu dizia para elas, vocês não podem faltar, vocês precisam me ajudar. O problema é quanto mais eu falava para as pernas, ali, de algum modo, cada uma se firmar, mais dor, a ponto de eu pensar em rastejar. Não, eu disse, eu não tenho condições de caminhar, nas paredes eu estou apegado, eu posso desmaiar, mas, como algumas vezes, de fato, esteve a se dar. A minha sorte é que me afastar do divino não significa colocar o divino longe de minha vida fora, não. É colocar o divino como ponto-chave. Toda a estrutura dele eu aceitar, para eu, ao menos, na minha casa, caminhar. Fiquei pensando em como aquilo tudo eu poderia suportar. O divino me dizia para eu seguir amando. Siga amando. Era uma casadinha. Não, olha que casadinha. Eu teria que amar e ao mesmo tempo me curvar para tudo aquilo que os donos proprietários absolutos estavam a me falar.
Não tem como eu explicar o quanto que eu estive a apanhar. Não tem nem como dimensionar o que eu estive a passar. Mas os espelhos. Os espelhos o tempo todo a me lembrar que eu não habitava sozinha no lugar, não. Que isso aqui tinha que funcionar. Que eu tinha que a maternidade alcançar, lembrando do fiozinho de prata que estava. Antes mesmo daquele tudo se dar, com um fiozinho de prata eu estive a encontrar. Conforme o divino esteve de fato, sei lá, a me solicitar, entre, procure de fato, alguma coisa que possa de fato, de alguma maneira lhe trazer aquela conversa toda. Eu resolvi obedecer à risca tudo aquilo que o divino falava. Você não pode nem sequer pensar em amanhecer, em crescer, em viver. Você só tem que obedecer. Eu só tinha que obedecer. Olha, havia dias que eu não aguentava nem sequer sustentar a própria carcaça. Mas a lista de tarefas já se apresentava antes mesmo de eu levantar para eu executar. Dentro de um ambiente que eu mal conseguia caminhar. Não digo que foi uma coisa simples, não. Você ter que lidar com quem o tempo todo nem sequer lhe considera como pessoa no lugar. Mas tudo bem. O que os outros costumam pensar, daquilo que os outros costumam elevar, eu não trouxe. Sim, eu não trouxe, não, para o meu lar, não. Não deixei nenhuma santidade chegar. Sim, querendo ali ter cadeira cativa. Apenas estive de fato a aceitar as condições de vida. Conforme nos diz a Bíblia. Sim, Jeremias costumava falar para o rei que era preciso ele reconhecer que ele não tinha como comprar briga com aquele povo lá, não. O importante era salvar vidas. O divino me dizia isso o tempo todo. Olha, você tem responsabilidade não só com sua vida, como a vida de sua família. Não pode comprar briga. Eu nunca quis mesmo comprar briga. Eu só queria que aquelas pessoas saíssem simplesmente da minha vida. Eu não queria aquilo ali, não queria aquelas pessoas na minha casa, na minha vida. Eu não queria nada daquilo para mim, não. Mas eles insistiam de fato em me colocar nessa condição de dona proprietária de algo que eu nunca estive de fato nem sequer a desfrutar. Sim, porque não tem como você desfrutar daquilo que a sua dor profunda esteve a conquistar. Sim, porque não foi com alegria, não. Não foi com alegria que eu sentei para tudo aquilo realizar, não. Não foi com nenhuma alegria, não. Foi com muita dor, com muita tristeza, com muita amargura. E muitas vezes com uma revolta profunda por ver tudo aquilo ali e não poder sequer uma vírgula mudar. Sim, porque quando eles traziam aquilo tudo para eu realizar, eles me colocavam numa condição de me alfabetizar. Como é que eu poderia, de fato, um texto estruturado do jeito que eu sempre estive a gostar? Colocar parágrafo curto,
colocar de fato de uma maneira em que a coisa fosse se apresentar, você olhar assim, ver papel branco, você poder a leitura realizar de uma forma que as vistas não fossem cansar. Ai de mim se pensasse em procurar facilitar a leitura do texto, colocar uma vírgula aqui, outra acolá, um erro de português eu consertar. Ai de mim, eu era analfabeta. Analfabeta. Eu tinha que me curvar. Eu não tinha nem mesmo o direito de pegar para um sinônimo eu colocar. Sim, tinha que ser daquilo, daquele jeito, com o erro, do jeito que estava. O divino sempre me disse, eu sei que é difícil a gente não poder temperar a salada, que é a entrada. Mas você não pode fazer absolutamente nada. Não pode. Quando eu escrevi aquilo tudo ali, compreendendo as cores básicas, poxa vida, cada dia aquilo me matava. Cada dia. E toda a minha vida mesmo, eu ali despejava. A questão é que o divino me disse assim, você precisa voltar, entrar na casa. Santo, entrar na casa, eu nunca quis mesmo voltar. Quando eu escrevi aquilo ali, eu não quis de novo com aquilo lá botar, entrar, o livro pegar. Não. Uma vez ou outra que eu fui de fato, não o livro todo, pegar ponto, porque eu precisava de fato, de alguma maneira mostrar. Mas sempre considerando, não vou nem sequer pensar em tudo aquilo que eu ter que de fato, mais uma vez, buscar. Mas o divino me disse, para eu de fato, de algum modo aceitar, ler os 3 livros e colocar de uma maneira que eu mesma fosse gostar de encontrar para a leitura realizar. Eu até tentei falar, ai santo, será que isso vai prestar? Não sei. Mas ele me disse, a gente precisa pensar no gosto popular. Você não vai nada mudar, não vai. Você apenas vai estruturar da forma como você gosta de realizar, pensando em facilitar a leitura de qualquer um que assim desejar. É apenas isso. Eu fiquei pensando mesmo em como isso tudo poderia se dar. Assim, mas o divino me trouxe algo assim que eu não poderia nem sequer com ele colocar 2 pontos de travessão para falar. Ele me disse quantas vezes a sua casa você esteve a mudar. Com a liberdade que você tem para assim se dar. Santo Deus. Só esse ano eu não sei quantas vezes eu já fiz mudança e outras mudanças eu já estou de fato a realizar. Ele então me disse, é com essa liberdade que você vai ali estar. Mudando o que você desejar. Não modificando o que eles estiveram a realizar. E você sabendo as suas cores, você colocar. Mas você colocando de um jeito que qualquer um possa a leitura realizar e o pensamento encontrar. Isso será algo que certamente eu não vou gostar. Não posso falar que eu gosto.
Nunca estive a gostar de entrar naquele lugar. Mas como eu estive a conquistar a porta, eu coloquei a chave e não dei mais ninguém o direito de ali estar, eles não vão poder, de fato, nada falar. Eu posso até acenar. Ou como vai, né? Olha só quem esteve, quem resolveu dar o ar da graça. Ah, não convido ninguém para entrar na minha casa. Eu vou arrumar. E vou, de fato, quando terminar com esse vídeo, nesse mesmo vídeo, eu vou colocar. Não mudar o que eles estiveram, mas organizar para a leitura facilitar. E deixar os dois lá. Mas sem me ocupar muito com português e ficar esmiuçando, não. Coisa básica, coisa simples. Como eu gosto de realizar. Um erro aqui, outro acolá, eu não vou me incomodar e sempre deixo passar porque eu não vou ficar lendo e relendo. Eu sou assim, eu escrevo, faço a leitura básica para estruturar, pensando se algum parágrafo tiver assim, para dificultar, mas quando eu vou escrever, 99% já está lá, todo o parágrafo. Mas se uma criancinha chegar e falar assim, tem uma criancinha, eu preciso desse parágrafo aqui, aí eu vou, de fato, separar. Mas não faço segunda leitura. Escrevo, leio uma vez e pronto. Largo lá. Eu vou assim realizar. Fácil não será, mas o divino me disse, para começar, deixa o pensamento. Diga que você não vai gostar, e mesmo assim você vai realizar. Tem tanta coisa que não gosto de realizar e faço. Porque eu não vou naquele lugar voltar, a leitura dos livros realizar e estruturar de uma maneira que venha facilitar a leitura, porque não pude pensar em segundo nem em terceiro. Eu tive que apenas digitar, buscando uma tintinha aqui, outra tinta colar para o básico colocar, sem eles sequer imaginarem que eu estava de fato colocando coisa ali, sabe como é que é? Para a estrada eu pegar. Lembrando do fio de prata que eu deixei lá. Portanto, quando eu terminar, eu vou de fato colocar o link nesse mesmo vídeo. Para quem desejar uma leitura mais dinâmica, facilitar a vida de quem não consegue mesmo ler textos assim grandes, parágrafo grande, essa coisa toda. Obrigada, meu divino. Não posso dizer que eu estou satisfeita, mas é uma oportunidade. Um tanto quanto, assim, meio que complicada, mas eu vou de fato temperar a salada. A entrada básica. Bom dia e bom dia.